eu vou trazer uma palavra que vai mexer com você. Essa palavra vai ser uma bênção para a sua vida no nome santo de Jesus Cristo, hein? Se prepare, porque se você conhece alguém que está deprimido, se você conhece alguém que está angustiado, se você conhece alguém que está triste, que está cabisbaixo, que está com medo, eu estou com uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Estava meditando aqui, orando, buscando a presença do Pai. E eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dessas pessoas que estão sem esperança, que estão deprimidas, né? Tem pessoas que estão com depressão, tem pessoas que não têm mais expectativa, que perdeu a esperança. Então eu quero trazer essa palavra em o nome de Jesus. Eu quero antes fazer uma oração que eu já vou entrar na palavra. Se você puder convidar os irmãos, convide aí, que eu tenho certeza que vai falar muito ao coração deles. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho a Ti pedir a bênção da inspiração da Tua palavra, que o dom de profecia esteja em operação para edificar, para exortar e para corrigir. Que cada vida seja abençoada através dessa ministração. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs que já estão se achegando aí. Eu quero falar com você a respeito de um assunto, ainda mais, né, nos dias de hoje, o que está acontecendo. E eu quero falar do livro de Jó, capítulo 3. Por isso que eu quero que você fique aí até o final. Tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida. Em o nome de Jesus. A gente vai ler aqui um pouco. E não tenha pressa não. Deixa o Espírito Santo te consolar, te fortalecer, te ajudar. Tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer uma obra linda através dessa ministração, dessa pregação. Então nós vamos lá para o Evangelho. O Evangelho de João 16:33 diz assim, que no mundo teríamos aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo. Então Jó passou por aflições e eu quero ler com você o capítulo 3, tá bom? Então vamos lá? Jó, capítulo 3, versículo 1. Eu vou adiantar aqui algo, pessoal, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Até anotei aqui, tá? O capítulo 3 do livro de Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, Jó lamenta o seu nascimento. Do 11 ao 19, Jó deseja que tivesse morrido. E do versículo 20 ao 26, Jó quer agora morrer. Então eu vou compartilhar com você esse capítulo 3. Provavelmente eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero trazer a revelação. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Vamos entender depois disso. Depois do quê? Depois de Jó perder tudo que ele tinha. Você conhece bem a história. Jó decretou falência. Jó faliu financeiramente. Jó ficou na miséria. Perdeu tudo. Jó perdeu seus 10 filhos. Jó ficou doente. E, além disso, a sua esposa, em vez de consolar, foi lá, deu uma palavra para ele, que ela também estava angustiada e falou que não deveria. Às vezes a gente, assim, no momento de pressão, falamos o que não deveríamos de falar. Isso não quer dizer que a esposa de Jó era uma pessoa maldosa, não. Era uma mulher de Deus. É que naquele momento ela falou palavras que não deveria de ter falado. E não foi maldade dela. E outra coisa, Jó estava sentado em meio a cinzas, com um pedaço de telha, cutucando as suas feridas, raspando as suas feridas, no meio da cinza. Ele estava ali careca, e 3 amigos ali, acompanhando durante 7 dias ali, a sua tristeza, a sua dor. Ele estava cheirando até mal, diz a palavra de Deus. Eu já preguei aqui,
como diz a palavra, que bichinhos saíam do seu corpo. Então era uma coisa muito triste, era uma coisa horrenda de ver Jó, humanamente falando, como diz a palavra. Ele mesmo reconhecia isso, que era como um bicho, como alguém morto, uma pessoa que está viva humanamente, mas aparentemente morto, um cadáver. E além de tudo isso, toda aquela desgraça que aconteceu na vida de Jó, ele não viu uma resposta de Deus. Irmãos, a pior coisa é o silêncio de Deus. Além de ele estar passando por tudo isso, durante 7 dias, Deus não deu uma palavra para Jó. Deus não falou nada com Jó. Mas isso não quer dizer que Deus não estava no controle. Agora você imagine a situação desse homem. Agora ele, depois disso, abre a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci. E a noite que se disse foi concebido o homem. Então Jó começa a lamentar o seu nascimento. Por que eu nasci? Por que eu vi ao mundo? Por que Deus permitiu isso? E se você continuar lendo aqui, ele diz: por que teve festa no meu nascimento? Por que teve música? Porque é o que acontece geralmente, é um dia de festa quando nasce alguém, principalmente naquela época, na época dos patriarcas. Era uma alegria imensa. Você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando. Nossa, meu filho nasceu. Que coisa maravilhosa. Mas ele começa a amaldiçoar o seu dia, falando que esse dia não exista. Que Deus não cuide dele. Ele fala aqui que Deus não venha cuidar dele. Que Deus venha deixar ele de lado, que Deus não venha se importar com ele. Ele falando dele mesmo. É interessante notar que ele não amaldiçoou a Deus, ele amaldiçoou ele. O seu nascimento, a sua dor. Alguém poderia questionar: mas Jó, será que deixou de ser de Deus? Irmãos, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O coração dele estava cheio de dor, cheio de angústia. Irmãos, ele começou a desabafar diante de Deus. Isso não quer dizer que ele não fosse de Deus. Foi um momento de dor. Vai passar o que esse homem passou. É fácil falar dos outros. Às vezes alguém questiona: você não tem fé. Você é uma pessoa fraca. Crente não fica triste. Crente não entra em depressão. Não, crente é mais que vencedor. É verdade que é. Mas olha, o maior exemplo, Cristo, nosso Senhor, ele se entristeceu até a morte. Que ele teve que falar com o Pai. Se a gente for olhar aqui, vários exemplos na vida de um homem chamado Moisés, que pediu a morte. Nós podemos olhar para o Elias, olhar para Jeremias e tantos outros. Eu não estou falando de qualquer um. Porque nós somos seres humanos e tem gente que neste momento está passando por isso. E ela não está entendendo por que aconteceu aquela tragédia, aquela coisa ruim na sua vida. Ainda mais se ela for uma pessoa como Jó, uma pessoa sincera, reto, temente a Deus, se desviando do mal. E aquela tragédia, aquelas coisas ruins aconteceram. É como se fosse uma punição. Mas Jó merecia ser punido? Jó merecia aquela injustiça? É claro que não. Mas aconteceu. Mas Deus estava observando tudo, mesmo estando em silêncio. E Jó começa a amaldiçoar o seu dia. Jó fala assim, que ele seja contaminado pelas trevas, que não haja alegria no nascimento dele. Olha, que não haja festa no nascimento dele. E ele começa a lamentar o seu nascimento. Tem muita gente assim neste momento, que está lamentando: por que eu nasci? Por que eu vi o mundo? Por que eu estou respirando? Por que a minha mãe... Por que a minha mãe permitiu isso de eu nascer? Por que minha mãe não abortou? Pastor, isso está escrito aí, tá? Eu vou ler para você o versículo 16. Ou como aborto oculto não existiria. Então ele preferia até que a mãe dele abortasse, por causa do sofrimento que ele estava. Ele não estava, olha, preste bem atenção, falando mal de Deus, ou amaldiçoando a Deus, ou blasfemando de Deus, como Satanás queria. Mas ele estava falando dele. Era um momento de dor, um momento de angústia.
Aí tem gente que, infelizmente, de vez chegar a dar uma palavra de consolo, dar uma palavra de conforto, não, quer procurar o quê? Pecado. Quer procurar o erro, quer acusar, mas não sabe o que a pessoa está passando. Jó não deixou de ser de Deus por causa disso, porque quando Jó, aqui no capítulo 3, ele abre o seu coração, quando ele acaba de orar, Deus não fala para ele assim, coisa feia, hein, Jó? O que é isso, hein, Jó? Porque Deus tem estrutura para ouvir. Por isso que a gente não pode desabafar com qualquer um, tem que desabafar com Deus. Se for desabafar, tem que ser uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que tem um amor de Deus no coração para dar uma palavra e não para ficar condenando, amaldiçoando ou falando da fé da pessoa, dizer que ela é fraca, derrotada. Não, pelo amor de Deus. E aqui ainda continua dizendo, versículo 10, porquanto não fechou as portas do ventre, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Em outras palavras, por que não fechou a porta do meu nascimento? Por que eu nasci para ver todo esse mal? Por que eu nasci para ver esse mal, essa coisa ruim que está acontecendo? Aí ele diz, por que não morri? Eu desde a madre. Em saindo do ventre não expirei. Jó está dizendo aqui no versículo 11, porque eu não morri no ventre da minha mãe, porque eu não fiquei morto no ventre da minha mãe. Ele está dizendo, e por que quando eu não nasci morto? Porque imagine a situação daquele homem de luto, de dor. É angustiante. Esse homem, ele via bichos correndo da sua pele. O hálito da sua boca se tornou insuportável, que nem sua esposa aguentava mais o bafo dele. Leia o livro de Jó, você vai entender o que eu estou falando. Momento de angústia. E a Bíblia diz que há tempo de angústia. Há tempo para todas as coisas. E tem um tempo de angústia. Nós temos esses momentos. E não é legal, é ruim. Tem gente que está angustiado com a sua situação financeira. Tem gente que está angustiado com pensamentos, com conflitos de emoções, de decisões. Tem pessoas que estão angustiadas com a sua vida sentimental, com seu marido, esposa, filhos. Tem gente que está angustiado com a sua saúde ou com alguma coisa que ela ouviu e angustiou. Está fazendo ela perder noites de sonos. Eu não sei quanto tempo Jó passou por isso. Mas aqui Jó, ele abre o coração. Por que me receberam os joelhos? Por que meu pai me pegou nos braços e ficou todo feliz? E por que os peitos para que mamasse? Então ele fala, por que minha mãe me deu de mamar? E eu vou dizer aqui, como ele diz, porque agora jazeria e repousaria, dormiria, então viria repouso para mim. Irmão, Jó desejava que tivesse morrido. Primeiro, nós vimos que ele lamentou o seu nascimento. Segundo, Jó desejou que tivesse morrido. E aqui diz o versículo 20, agora Jó queria morrer. Mas é importante eu dizer aqui que Jó, em nenhum momento ele pensou em suicídio. Em nenhum momento. Em nenhum momento Jó pensou em suicídio. Mas Jó pediu a morte. Jó queria morrer. Ele não queria ter nascido, mas agora ele vai começar a falar isto. Por que eu não morri? E aí diz, versículo 20, por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Ele estava amargurado com aquela situação, ele estava tão triste com aquela situação. Mas isso não quer dizer que ele não era um homem de Deus. Porque Deus falou no capítulo 2, observaste tu, meu servo Jó, ainda continua sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Irmão Jó, naquele momento, eu creio que é o caso de muita gente. Tem aquele dia da angústia que não quer falar com ninguém. Quer ficar em silêncio. Ou quer ir para o seu quarto, trancar a porta, antes de trancar, falar assim, não me incomode, deixa aqui. Deixa eu ficar um pouquinho aqui. Se quiser me ajudar, ore por mim. Mas me deixa aqui. Se você não tem uma palavra de conforto, me deixa aqui. Tem gente que precisa desse momento e a gente tem que entender. Ela
Ela quer ali desabafar, falar com Deus, ou ficar sozinha, ou ficar sozinha. E Jó, ele ficou ali, sentado, em meias cinzas, raspou a cabeça, os amigos do lado, em silêncio, e Jó ali. E às vezes a pessoa quer ficar em silêncio um pouquinho, ela quer respirar um pouquinho. Os amigos de Jó começaram tão bem, viu o sofrimento dele que era tão grande que não falaram nada. Quando o sofrimento de alguém é tão grande, o melhor consolo naquele momento é o silêncio, em espírito de oração. Às vezes a pessoa quer só a companhia da pessoa. Às vezes ela só quer isso, mas não quer que fale nada. A pessoa tem que discernir isso, tem que discernir o momento da pessoa. E diz ainda aqui que ele estava amargurado de ânimo. Ele diz que esperam a morte, ela não vem. Ele estava esperando a morte. Ele estava desejando morrer. Não que ele queria cometer suicídio mais uma vez, mas ele queria morrer. E eu não estou falando de qualquer um. Às vezes tem pessoas que falam assim, até julgam, né? Você viu o que aquela pessoa falou? Às vezes a pessoa está com o coração cheio de angústia, de dor. Às vezes não consegue dormir direito, às vezes o raciocínio está lento, fala coisas que não deveria de falar, e às vezes nem percebe. E Jó aqui estava nessa situação. O capítulo 3 de Jó é muito forte, pessoal. Depois você lê na sua casa. É muito forte. Ele diz, por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Isso aqui é forte, hein? E ele diz, e os meus gemidos se derramam como água. Antes desse homem tomar o seu café da manhã, ele suspirava. Eu fico imaginando ele lembrando quando estava com seus filhos. Irmãos, quando vem a lembrança, isso é muito profundo. Quando vem certas lembranças que você teve com alguém que você amou, de alguém que fez parte da sua vida e de repente não se encontra mais aqui. Isso dói demais. Irmãos, tem pessoas que graças a Deus estão vivas, que a gente sente saudade, são pessoas que a Bíblia diz que é mais amigo mais chegado que irmão. Imagine quando parte. Então aqui o Jó, ele suspirava, ele lembrava disso. Quando havia alegria dos seus empregados, que muitos morreram. Irmãos, quando a gente começa a meditar, eu já preguei isso aqui várias vezes, irmãos, sempre tem coisa nova, e você entra na história, você começa a ser participante, você vê o lado humano da pessoa. Esse Jó era um homem de fé, sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal, ele não era qualquer pessoa, mas Jó era humano. Jó estava jogando tudo para fora, tudo. Ele diz aqui, e os meus gemidos se derramam como água. Esse homem estava gemendo de dor, de sofrimento. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Irmãos, joga para fora. Se der vontade de chorar, chore. Irmãos, isso é muito importante. Vomite, espiritualmente falando, aquilo que está no seu coração, que está te enchendo de tristeza, de angústia. Fale com Deus. Desabafe. Vá lá no seu quarto. Em nome de Jesus. Tem muita gente nesse momento falando, Deus, por que que isso aconteceu? Eu não estou entendendo, Deus. Por que isso? Ou para que isso, Deus? Por que que essa tragédia, essa coisa ruim aconteceu na minha vida? Por que essa perca? Por que esse momento? E a pessoa em gemidos, mas Deus tem estrutura para ouvir isso. Porque Deus conhece a nossa dor, sabe que somos pó. E Deus é misericordioso. Em o nome de Jesus, ele não estava murmurando, ele não estava reclamando.
que é diferente. Em nenhum momento ele falou mal de Deus aqui. Mas a dor que estava no coração dele era muito forte. Era muita dor. É algo que ninguém deseja. Aí ele diz, porque o que eu temia me veio, o que receava me aconteceu. Ele não queria passar por aquele momento. Aí vinha um sentimento de medo, um sentimento de receio. Aí aconteceu. E muita gente fica culpando, tá vendo? Você teve medo, você não teve fé, por isso que aconteceu essa desgraça na sua vida. Se a pessoa já está passando por uma luta, a pessoa de vez estender os braços, estender a mão, vem cá que eu vou tirar, fazer que nem Jesus fez com Pedro, que estava afundando. Vem cá, homem de pequena fé ainda, homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus é o único que pode fazer isto. Ele pode fazer isso. Mas o ser humano, igual ao outro, julga. Você não tem fé, você é um derrotado, você é um fracassado. Então, se Jó vivesse nos dias de hoje, acontecesse isso nos dias de hoje, o que as pessoas iriam falar de Jó? Se as pessoas ouvissem o que Jó estava falando aqui, o que eles iriam dizer para Jó? Ô Jó, está desviado, Jó? Você deixou de ser de Deus, Jó? Que nunca disse algo, pessoal, quando estava com o coração aflito, amargurado, e não entendeu o porquê. Tem coisa que a gente não entende. Não adianta querer entender o sofrimento dos outros. Quem entende é só Deus. O que nós podemos fazer é dar uma palavra de consolo, de conforto. Porque o único que tem um poder de preencher esse vazio, de consolar totalmente, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Nós não temos que entender o sofrimento da pessoa. Tem muita gente com depressão. Tem muita gente triste nesse momento, angustiada, que vai quando entra no seu quarto. Às vezes o marido não sabe, a esposa não sabe, o filho não sabe, fulano não sabe, mas vai lá no quarto. Porque só Deus sabe a dor que essa pessoa tem no seu coração, as lágrimas que ela tem derramado. Uma angústia tão grande no coração. Mas graças a Deus que Deus está ali com ela. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,6. Deus está vendo tudo. E diz aqui ainda, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E tem muita gente assim que não está conseguindo descansar. Tem muita gente que não está tendo sossego nesta hora, não consegue dormir, não consegue repousar. Essas pessoas precisam de ajuda. Claro que Deus deixou os psicólogos. Deus deixou. Mas não é errado ir. Pelo contrário, nem a gente pode questionar. Se a pessoa está com um problema de saúde, ela não vai procurar um médico. O psicólogo ele trata da área mental. Só tem que tomar cuidado com esse negócio de regressão, que aí já é antibíblico. Mas se for palavras para amenizar a dor, glória a Deus. Mas se for um problema espiritual, só Jesus. Não é errado e não, mas é só Cristo. E a gente precisa ter sabedoria para tratar desse assunto. Tem gente que não está conseguindo dormir, está gemendo, está suspirando. Só Deus sabe o que essa pessoa está passando. Precisa da ajuda de Cristo. É fácil falar, você não tem fé. É fácil. É fácil criticar, você é fraco. Então, mas se for fraco, a Bíblia diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. É isso que a Bíblia diz. Então Jó, esse homem de Deus, teve esse momento crítico e difícil na sua vida. Ele lamentou o seu nascimento, ele desejou que tivesse morrido e depois queria morrer. E tem muitos nesta hora, neste momento assim, que precisam de apoio espiritual, que precisam de uma palavra, e não de condenação, não de julgamento. Essas pessoas precisam ser levantadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Se a gente olhar a história de Jó, ao final da história dele, Deus mudou, restituiu tudo que ele perdeu. E foi uma bênção.
A Bíblia diz que os seus parentes, olha como que Deus deu graça, quando os seus parentes, amigos souberam que ele estava naquela situação, foi assim que Deus restituiu tudo em dobro para ele. Vieram de longe, lá dos seus lugares, e cada um ajudou Jó com ouro, com prata, e teve tudo em dobro. Tem pessoas que vão abençoar a sua vida, que Deus tem levantado. Vão vir de longe, de perto, mas vão te abençoar. Vão te dar uma palavra, vão te abençoar com dinheiro, vão te abençoar materialmente, vão te abençoar espiritualmente, porque vão orar por você, em o nome de Jesus, vão estar com você, não vão te deixar na mão. Uma certa vez, quando eu estava num conflito muito grande, de tomar uma decisão para abrir um ministério, que já me conhece sabe que já era para me ter feito isso há muito tempo, e nada contra o ministério de onde eu estava, pelo contrário. Mas eu quero dizer para você que eu tive um conflito muito grande, porque eu não queria sair da vontade de Deus. E tinha dias que eu tinha conflitos internos, porque eu não queria sair da vontade de Deus em nenhum momento. E falando com Deus, uma decisão não somente me envolvia, mas minha esposa e filhos, pessoas, e orando. Quem me conhece sabe que para mim tomar uma decisão é debaixo de muita oração, orando. Aí um dia Deus me deu uma palavra, foi me dando outra. Aí eu nunca me esqueço de uma palavra que Ele me deu, como entre outras. Quando Deus falou assim para Elias: eu ordenei uma viúva que te sustente, que vai sustentar o seu ministério. Eu entendi. E eu orei: Deus, mas é isso. E Deus mostrou até a pessoa. Deus me mostrou a pessoa. E quem me conhece sabe que sou muito constrangido, né, em relação... tem certas coisas que me constrangem. Deus sabe do meu coração. E isso se confirmou. Isso se confirmou, porque Deus trabalha lá e confirma aqui. E aí Deus vai levantando pessoas. Porque a fé, quando você toma uma decisão, é a fé. É como se você pulasse dentro de um poço. Imagine, eu vou abrir um parênteses aqui, só para você entender. Uma certa vez o pai desceu no poço e o filho estava lá em cima, no topo do poço. Aí o pai falou: pula. Ele falou: pai, não estou te vendo. Ele falou: pode pular que eu te seguro. O filho pulou sem ver o pai, que estava escuro lá embaixo, o pai segurou ele. Às vezes Deus faz isso com a gente. E às vezes tem esse momento de angústia. A minha esposa sabe disso. Teve dias que eu fiquei muito angustiado para tomar essa decisão. Muito angustiado. E Deus só não vai, que eu sou contigo. Vai. E até que eu pulei, irmãos. E Deus me segurou. Não sabia o que ia acontecer. Irmãos, praticamente ninguém sabia disso. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Falei: mas eu vou, Deus. Eu vou. E Deus começou, através dessa pessoa, dessa irmã, ordenei uma viúva que vai abençoar a sua vida. E, irmãos, eu vou dizer para você, esse trabalho foi aberto. E Deus tem sustentado a gente. Eu vou dizer para você, a gente está vivendo da fé. Da fé nessa pandemia, um trabalho novo. É Deus, não sou eu, é Deus. É Deus, é da fé mesmo. Ele tem dado o pão de cada dia, pela sua misericórdia. Tem momentos que eu falo assim: Jesus tem aluguel. Jesus tem isso. Deus sabe o que eu estou falando. E eu sou prova viva disso. Viver da fé. Vai se aproximando o dia. Mas eu falei: Deus, essa obra não é minha, ela é tua. E Deus tem cuidado da gente. A gente não tem que ter medo. Mas por que eu estou falando isto? Porque a gente tem conflitos. E eu passei por isto. A gente tem esses momentos e a gente não entende. Jó, ele teve um tipo de angústia diferente. Ele colocou para fora aquilo que estava fazendo mal para ele.
Em nenhum momento ele murmurou, reclamou contra o Senhor, não. Mas ele jogou para fora. Joga para fora essas coisas ruins que está aí. E pode lançar até diante de Deus, que ele tem estrutura. Ele vai cuidar de você. Ele cuidou de Jó. Você sabia que o profeta Jeremias falou a mesma coisa? O profeta Jeremias falou a mesma coisa que Jó. Eu vou ler para você para não ficar na minha palavra. Jeremias 20, 14. Para não ficar na minha palavra. Diz assim. Olha o que o profeta Jeremias falou. Maldito o dia em que nasci. E diz mais. O dia em que minha mãe me deu a luz não seja bendito. Igual o Jó. Jeremias não era homem de Deus? Os momentos de crises emocionais, tem gente que tem. Crises de angústias. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu senti de Deus de trazer essa palavra para você. Olha para Cristo. Tem gente que vai te compreender. Porque o Espírito Santo está na vida desta pessoa. Tem gente que é menino na fé, não vai compreender. Não quer dizer que você não tenha fé em Deus, que você não tenha fé na palavra. Mas as circunstâncias da vida, de repente, está te angustiando, está te entristecendo. Como Jesus, que se entristeceu até a morte. Falou, ora aqui comigo, eu estou muito angustiado, eu estou triste, sou gotas de sangue, precisou um anjo vir consolá-lo. Eu estou falando de um homem agora chamado Jeremias, considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Considerado o profeta chorão, homem de Deus que intercedia lá. Mas chegou um momento também que ele disse isso. Maldito o dia que eu nasci, o dia que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Talvez alguém não chegou a falar isso. Mas isso não quer dizer que ela não tem uma situação, às vezes, angustiante na vida dela. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-lhe um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Jeremias. Moisés disse, Senhor, eu não aguento mais. Números capítulo 11, Senhor, até quando esse povo? Eu não aguento mais a murmuração desse povo, a reclamação desse povo. Eu não aguento mais, me mata, Senhor. Tira a minha vida, Senhor. E olha que Deus já tinha falado para ele, eu vou acabar com esse povo e vou levantar um povo maior e mais forte do que esse. Ele falou, não faça isso. Mas ele teve um momento, seu limite de angústia, e abriu seu coração para Deus. E Deus levantou 70 pessoas para ajudá-lo. Todos nós temos os nossos limites, temos os nossos momentos angustiantes, cruciantes. Às vezes a pessoa fala assim, depressão não existe para crente, para cristão. O que dizer de Elias, que se escondeu numa caverna? O que dizer de Elias, que fugiu de Jezabel depois de um grande milagre? E Deus insistiu com ele, até que ele despertou. Nós temos que insistir com a pessoa que está deprimida, com a pessoa que está triste, dar uma palavra, de vez em quando, como você está e tal. Hoje mesmo eu estava orando aqui pela manhã, eu estava buscando a Deus, e Deus me mostrou algumas pessoas. Uma dessas aí está assistindo. Deus mostra outras pessoas que às vezes não fazem nem parte do nosso ministério, e Deus mostra. Glória a Deus por isso, porque a igreja não é placa, é corpo. Em nome de Jesus. Às vezes nem pessoas que a gente conhece, ou um artista famoso, cantor famoso, um jogador de futebol, às vezes você está orando ali, você está em comum, Deus mostra.
E você começa a orar, você começa a interceder, e Deus sabe o porquê. Nós temos que crer no que Deus fala na sua palavra. Eu não te deixarei nem te desampararei. E eu vou mostrar algo aqui para você nesse capítulo 20 de Jeremias ainda. Quando o Jeremias fala assim. Olha que forte isso. O versículo 9. Então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. Ele falou, não vou falar mais do Senhor, não vou falar mais da sua palavra. Mas ele falou, não aguentei. Meu coração se incendiou. Davi também passou por isso, ele fala a mesma coisa. Irmãos, nós vamos ter aflições, nós vamos ter luta. Como ele disse aqui no versículo 18, por que eu nasci? Para ver trabalho e tristeza. Nós vamos ver trabalho, nós vamos ver tristeza. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vou finalizar agora com as palavras de Jeremias. Olha o que diz. Você se lembra que Jó, ele fala no capítulo 19? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Jó, ele falou tudo aquilo, mas ele sabia que o Deus que ele servia era vivo, que ia mudar a história dele. E Jeremias, pastor, também. Eu vou citar um versículo conhecidíssimo, por mais que ele disse isso. Olha o que diz Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Louvado seja Deus. Jeremias não era de Deus? Claro que era. Jó não era de Deus? Claro que era. Mas eles tiveram momentos cruciantes, tristes, angustiantes, complexos, confusos. Você já teve confusão mental? Já teve conflito interior? Você já teve os seus nervos abalados, emoções abaladas? Você já esteve no limite? Todos eles tiveram. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Você não é um derrotado, você não é um fracassado por estar com conflito de pensamentos, conflitos interiores, conflitos emocionais, crises. Isso são momentos da sua vida. Olha para Cristo, olha para a palavra. O teu socorro virá. Ele vai te fortalecer. O teu Redentor vive. Deus sabe o plano que Ele tem para você. Pensamento de paz e não de mal. Em o nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os olhos. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus querido, que esta unção, esta presença que está aqui, seja derramada na vida de cada pessoa sintonizada nesta live. Que teu Espírito Santo venha consolar o aflito. Que teu Espírito Santo venha confortar e preencher o vazio de cada vida. Porque somente o Senhor conhece os corações. Às vezes falamos coisas que às vezes nem deveríamos de falar. Mas o Senhor conhece os pensamentos, a intenção do coração. Como Jeremias disse, e Jó, que amaldiçoaram até os seus dias de nascimento. Não queria alegria nem comemoração nesse dia. Mas todo mundo passa por essa fase. Todo mundo tem os seus momentos. Mas o que falta é compreensão, Deus. Amor, respeito. Infelizmente, há muitos meninos na fé que não entendem isso. E acham que é frescura. Mas o Senhor nos mostrou pela tua palavra que grandes homens de Deus passaram por isto. Nem tudo é demônio. Meu Deus querido, as pessoas não entendem que nós temos um espírito, uma alma e um corpo.
E a alma é feita de emoções, é o intelecto, é o pensamento. Mas se for espiritual, que caia por terra, Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus querido, Deus amado, que o Senhor ajude essa pessoa nas suas emoções, nos seus conflitos. Abençoe sua casa, sua família. Jó era um homem de Deus, como Jeremias, como Moisés e tantos outros, como Elias. Mas, meu Deus, o Senhor mudou e deu um fim que eles esperavam. Eu também sei o plano que o Senhor tem para cada pessoa, o pensamento do Senhor para cada uma delas. O Senhor vai dar o fim que essa pessoa espera, para a honra e glória do teu santo nome. E eu repreendo toda a ação do diabo. E eu digo a você, Satanás, espírito do inferno, em o nome de Jesus Cristo, eu quebro as tuas forças e a tua influência sobre cada vida, sobre os pensamentos. Eu quebro o teu poder com essas doenças, enfermidades psíquicas. Em o nome de Jesus, você vai embora com a tua loucura, com a tua perturbação, com a tua dor. Vai embora, espírito de acusação que fica acusando essa pessoa de um pecado, de um erro. Vai embora, desgraçado, em o nome de Jesus. Espírito Santo, envolva cada uma agora. Derrama a tua graça e o teu poder, Espírito Santo. Vai fluindo com a tua graça, Espírito Santo. Vai enchendo esse coração. Vai consolando, vai confortando, vai fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus é bom. Eu quero que você creia que Deus está com você. A resposta sempre vem. Jó passou por tudo aquilo durante 7 dias e não teve uma resposta, não teve uma palavra de Deus. Era um momento muito angustiante, mas Deus sempre esteve no controle. E talvez isso esteja acontecendo contigo. De repente você não está vendo resposta, você não está vendo nada, e a situação triste, terrível. Mas Deus, Ele faz justiça entre o ímpio e o justo. Deus é fiel. E não se sinta um derrotado e uma derrotada, não. Nós estamos vendo homens de Deus que passaram por esses conflitos. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Se levante em nome de Jesus.